deste nosso módulo, que tem 3 capítulos, sendo o primeiro capítulo, vamos estar tratando da escravidão, a adoção, a mudança legal da posição, e o capítulo 2, o caráter da nova natureza, a transformação que vem de dentro, e é importante sabermos disto, né? Porque muitos têm se preocupado, às vezes até só com a aparência, mas não têm sido transformados. Capítulo 3, o propósito da filiação, vivendo para a glória do Pai. E os objetivos objetivo 1, romper com a ditadura da performance, aprender a basear a segurança espiritual e o valor pessoal naquilo que Cristo já fez e não na busca constante por aprovação humana ou ativismo religioso. 2, ancorar a autoimagem na palavra, desenvolver a capacidade de blindar a mente contra as mentiras do inimigo e as expressões sociais, definindo a identidade estritamente pelas escrituras. Alinhar o caráter à nova natureza, entender que a transformação de comportamento é o fruto natural de uma identidade restaurada e não a moeda de troca para ser aceito pelo Pai. Quando falamos de identidade cristã, às vezes há uma falsa compreensão acerca do que é identidade, e até mesmo porque no decorrer nós somos às vezes treinados para agradar mais o homem do que a Deus, e principalmente quando nós buscamos ou galgamos uma posição ministerial, que não é pecado, a Bíblia diz que quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Porém, no período em que vivemos, onde às vezes a escolha até das pessoas para o episcopado é feito de uma forma diferente, né? É feito de uma forma totalmente fora da palavra de Deus. Uma vez eu vi algo que fiquei chocado e triste ao mesmo tempo, de um pastor que ele disse que quando, né, no início era obreiro e ele lavava o carro do pastor, e tinha o prazer de lavar o carro do pastor, não tem nada errado em lavar o carro do pastor, mas eu não posso lavar o carro do pastor para alcançar um objetivo, um cargo ministerial, até mesmo porque nós sabemos que este não é o caminho da escolha para obreiros, né? A Bíblia deixa bem claro qual é o caminho e como se deve ser escolhido o obreiro. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo este período e isto faz com que as pessoas tenham uma ideia diferente do que é a identidade, e as pessoas tentam a todo tempo querer provar para o homem o seu valor, querer provar para o homem algo. E isto, às vezes, as pessoas acabam pegando caminhos diferentes. Então, que nós possamos realmente aprender o que é identidade. E identidade é fundamental. A identidade é importante. Haja vista que, quando nós estamos tratando de alguma coisa, por exemplo, todos aqui sabem que o meu nome é Railton, mas se eu chego diante de um órgão do governo, alguma coisa, ou eu vou no banco, até mesmo para tirar um valor, mesmo que me pertence, ou alguma coisa, não basta eu chegar no caixa e dizer sou Railton. Eles vão pedir logo a minha identidade, que é esta identidade que realmente vai provar que eu sou Railton. E no cristianismo, a nossa identidade cristã é que fala muito, principalmente quando nós estamos falando de missões, porque é a nossa identidade que vai realmente revelar quem somos. Eu ouvi uma frase que eu achei interessante, não lembro agora o autor desta frase, que diz: para que possamos pregar sobre Cristo, falar de Cristo, pregar. E aí ele diz: e se for possível, fale. Quando ele
Né? Como é que nós vamos pregar sobre Cristo e, se possível, falar? Como é que nós vamos pregar sem falar? Justamente com a nossa vida, a nossa maneira de ser, ou seja, a nossa identidade. A nossa identidade prega muito mais do que o nosso falar. Então, haja vista que a identidade cristã, a identidade nossa em Cristo, é de fundamental importância para a nossa trajetória, para o nosso trabalho missionário, porque a identidade cristã é justamente o nosso caráter. Né? E o capítulo 1, da escravidão à adoção, a mudança legal de posição. Nós bem sabemos que nós antes éramos escravos do pecado. Romanos vai deixar bem claro que por um homem entrou o pecado e todos foram feitos pecadores. Ou seja, Adão pecou. E por causa do pecado de Adão, todos nós fomos feitos pecadores e escravos do pecado. E além de escravos, nós recebemos uma sentença. Sentença esta que é a sentença de morte, né? Que o salário do pecado é justamente a morte. Então, este pecado nos trouxe esta escravidão e, além da escravidão, ainda uma sentença, que é a sentença de morte, né? Então, antes de conhecermos a graça, a nossa identidade estava diretamente ligada justamente à herança da queda, que foi justamente em Adão, quando desobedeceu a Deus, e por causa dessa desobediência, Adão caiu, e com esta queda de Adão, todos nós, tanto que a Bíblia vai dizer que Deus olha e não vê um justo sequer. Né? Não havia ninguém justo na terra. Mas glória a Deus que Jesus veio para nos restaurar, nos tirarmos da escravidão e fazermos de nós agora filhos adotivos do Pai. Agora nós recebemos o direito de ser filho. Filho adotivo, mas filho. Ou seja, nós agora já não estamos mais no pecado. E isto é interessante, e nós vamos falar mais na frente, mas é interessante que não é mérito nosso quando nós falamos da adoção de filhos, porque muitas vezes eu sou filho de Deus, e muitas pessoas, às vezes eu vejo pessoas se engrandecendo, às vezes se achando melhor que outros, até por causa de uma posição, e isto é ruim até para a nossa questão de levar a palavra. Quando nós olhamos e vemos no período de Jesus, os fariseus, eles se achavam melhores que os outros, e eles não queriam meia com as outras pessoas, porque se achavam santos a ponto de não estar junto com as outras pessoas. Então, que nós possamos entender isto, que nós não somos melhores que os que estão no mundo. Não. A graça de Cristo nos alcançou. Ou seja, Jesus nos alcançou. Não é porque nós somos bons ou não é mérito nosso. Graça é favor imerecido. Eu não mereço, você não merece, mas o Senhor nos alcançou. Então toda honra e toda glória é para o nosso Deus que teve misericórdia das nossas vidas, mesmo nós ainda sendo pecadores. Amados, isso aqui é algo forte em saber que Deus, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho por nós, nós ainda não merecendo nada, sendo pecadores, mas ele resolveu nos resgatar, nos comprar. E não foi com ouro nem com prata, mas com o sangue precioso de Jesus Cristo de Nazaré. E assim, nós saímos da posição de escravo, olha a mudança da posição, e mudança legal da posição, que nós saímos... Okay, pai. Nós saímos da posição de escravo para filho, para adoção. E ainda muitos
para fazer parte deste aprisco. E nós precisamos fazer o nosso ID. Às vezes nós utilizamos muito a questão de que Deus precisa de mim, Deus precisa de você. Eu tenho muito cuidado em usar esse termo para não sermos soberbos, porque quando às vezes tem pessoas, não, você precisa de mim. E aí ele quer se colocar em uma posição alta porque o outro precisa dele. E às vezes quando nós utilizamos esse texto, essa frase, Deus precisa de você, dá a entender de que Deus necessita de forma desesperada, que ele não tem como fazer se eu não tiver. Não é isso. Eu preciso entender de que Deus me tirou do pecado, do lamaçal do pecado, e eu preciso anunciar isto para as pessoas. Porque agora eu sou filho. E não filho porque Deus olhou para mim e viu que eu merecia. Não. Eu sou filho por causa da misericórdia de Deus. Eu sou filho porque ele é misericordioso, né? Então, a nossa identidade não é uma construção do nosso esforço próprio. É um status doado por Deus a pecadores e merecedores. Não merecíamos. Não é mérito nosso. Ah, mas é porque eu tenho tantos cargos na igreja, eu faço isso, faço aquilo. Não. Não é merecimento. Por mais que façamos para Deus, e o próprio Jesus vai deixar isto claro, que às vezes tem pessoas que faz, mas Deus não o conhece, porque quando Jesus está falando em Mateus capítulo 5, versículo 21 a seguir, ele vai dizer que naquele dia alguns vão dizer, Senhor, em teu nome preguei, expulsei demônios. Ele vai dizer, apartai de mim que eu não vos conheço. Então, cuidado para não se apegar a estas coisas, eu preciso fazer para agradar a Deus, ou eu preciso fazer para ser visto, e está seguindo a linha errada da identidade. A minha identidade cristã ou caráter que foi transformado não é por esforço meu. Não. Eu faço isto porque o Senhor me alcançou. Eu evangelizo, ou tenho o desejo de evangelizar, porque eu sei de onde Deus me tirou, e eu quero que ele faça isso com outras pessoas. Mas não porque, não, eu tenho que fazer tantas horas de evangelismo para Deus me garantir algo. E aí, às vezes, pessoas faz tantas coisas achando que está agradando a Deus e ele está distante de Deus porque Deus sonda o coração e ele está fazendo tão somente porque quer mostrar um status, mostrar uma espiritualidade, mostrar alguma coisa, mas o caráter dele ou a identidade dele está tão longe de Deus. Que nós possamos conhecer Deus. Mais na frente, deixo eu adiantar aqui, nós vamos justamente falar isto da identidade ou do caráter que é de dentro para fora. Não é algo superficial ou aparente, é de dentro para fora. E aqui nós temos desempenho versus posição. O que é identidade em Cristo? Veja a diferença aqui, a identidade baseada na performance e a identidade baseada na posição. Na performance, estabilidade espiritual, o valor pessoal e a paz com Deus sobe e desce dependendo dos acertos ou erros do dia. Enquanto na posição, estabilidade na graça, sabe que a aceitação do Pai está ancorada na perfeição estável de Jesus, gerando segurança eterna. Então, há uma diferença. Tem pessoas que acham até mais que outro porque eu faço isso, faço aquilo. Olha o publicano e o fariseu. Ah, Senhor, eu jejuo 3 vezes na semana, dou esmola, aí eu dou oferta, dou dízimo, faço isso, eu visito, eu evangelizo,
Eu compro a cesta básica que dou para os carentes, faço isso, faço aquilo, mas aquele não, aquele é pecador. Aquele peca todos os dias. E às vezes as pessoas, porque aparentemente até mostra que, não, eu oro, eu subo o monte, aquela coisa toda. E às vezes o outro está lá, não é digno nem de olhar para o céu e pedindo misericórdia a Deus. Então não é aquilo que eu faço para Deus que vai justamente firmar a minha identidade. Quando eu tenho a minha identidade firmada em Deus e sei que é Deus e não os meus méritos, aquilo que eu faço, eu tenho um alicerce sólido. Porque nós sabemos que, como seres humanos, às vezes estamos sujeitos a errar, ou até naquele dia não conseguir cumprir com o que eu planejei, mas isto não vai abalar a minha identidade. Lembrei aqui agora de algo que eu vi de um homem que ele tinha aquela cobrança rígida dele, porque o que acha que a identidade dele é pelos méritos, ele tem uma cobrança rígida dele, rigorosa. E este homem, ele tinha uma cobrança rigorosa dele. E ele comprava num determinado mercado, e comprava, e um homem muito direito, um cristão direito mesmo, e pagava direito. E quando foi um certo dia, ele pagou, e não sei o motivo, que não sei se correria o que foi, o dono do mercado, ele esqueceu de riscar. E passado alguns dias, aquele rapaz veio cobrar ele. E ele ficou em uma situação terrível, de uma cobrança desta falha dele, que não foi falha dele, mas ele se sentiu em falha, que aquele homem entrou num estado de depressão e quase chegava a desviar, porque ele viu que ele falhou diante de Deus. Tudo isto porque, às vezes, uma cobrança excessiva de si. E isto porque a pessoa não conhece a Deus. Nós temos que fugir, se esforçar para não errar, para fugir do pecado, mas às vezes nós estamos sujeitos no dia a errar. E aí, João vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, vós tens um advogado, que é Jesus Cristo de Nazaré. Isto não me dá legalidade para pecar, não. Eu tenho que me esforçar para permanecer fiel e firme a Cristo. Mas isto me faz entender que eu estou sujeito. E isto não vai manchar a minha identidade, ou não vai fazer com que eu perca a minha identidade em Cristo. Eu errei, mas eu vou recorrer para as misericórdias do Senhor. As acusações do inimigo não vai ganhar força, porque quando nós temos uma cobrança de nós, o inimigo, ele acha até espaço para cobrar, e você falhou nisso, você falhou naquilo, e as pessoas vai dando ouvido a isto, que ele não pode falhar de jeito nenhum, e quando menos se espera, a pessoa até vai desviar, porque ele não sabe diferenciar ou entender o que realmente é a identidade em Cristo Jesus, que não é mérito nosso, mas é a graça de Deus nas nossas vidas. É a graça de Cristo, que nós possamos compreender, né? Ainda falando de performance, baseada na performance e baseada na posição, o ativismo por aprovação trabalha, serve e evangeliza na igreja para tentar fazer com que Deus goste dele ou o note, né? Ele faz para ser notado por Deus. Enquanto baseado na posição, serviço por transbordamento, serve e evangeliza porque já é profundamente amado e deseja que outros conheçam esse amor. Então, quem tem a sua identidade em Cristo Jesus, ele não faz para ser visto por Deus, até mesmo porque Deus já ouviu. As misericórdias do Senhor já alcançou ele, e ele faz
para que outras pessoas sejam alcançadas também. E há uma diferença na obra missionária quando nós compreendemos isto. Até mesmo porque nós enxergamos o outro com empatia e com amor. Eu não enxergo com aquela separação. Não, que hoje perdão, irmãos, é que hoje minha garganta não está muito boa, mas ele não olha para o outro com desprezo, com o olhar de acusação. Até mesmo porque quem somos nós? Às vezes, quando nós não compreendemos a Cristo, nós fazemos diferença até na questão de pecado, né? Pecadinho e pecadão. Nós é como se tivéssemos uma balança, mas não sabendo o homem que, por exemplo, bora dizer o pecado da mentira, ou é assim como o pecado das drogas ou qualquer outro pecado do criminoso, aquele que já matou 10, se ele não se arrepender, ele vai, mas o mentiroso também vai. Porque às vezes não o que matou 10 é pior do que o que mentiu. Mas no dia do julgamento, se não se arrepender, para onde vai o que matou 10, vai o que mentiu. Então não existe essa diferença de pecadinho e pecadão. E às vezes nós corremos este risco de fazer essa diferença, porque ainda não conhecemos a palavra de Deus, ainda não conhecemos a Cristo, a acepção. E nós estamos aqui justamente para isto, para que possamos, assim como Cristo teve misericórdia de nós, possamos olhar para outros com misericórdias e mostrar que Cristo também morreu na cruz por ele. Cristo também morreu na cruz por ele, para que a identidade dele também fosse mudada, transformada. Né? Porque a identidade firme é essencial para o evangelismo. Protege contra a rejeição no campo. Quando você sabe perfeitamente quem você é para Deus, as críticas, os nãos e o desprezo do mundo não consegue paralisar o seu chamado. Às vezes nós saímos para evangelizar e às vezes nos frustramos. Mas quando nós estamos cientes da nossa identidade, nada disto nos abala. Quando você tem convicção da sua identidade, você não é abalado. Não se abale por nada, porque a sua identidade é em Cristo Jesus, né? Elimina a superioridade moral. O evangelista que conhece sua identidade sabe que foi adotado por pura misericórdia, como já falamos. Né? Quando nós estamos evangelizando, nós não somos superiores a ninguém. Segunda-feira, não sei se alguém lembra, Livanildo falando, ele ainda citou de uma situação ocorrida, e esta situação trouxe um desconforto tão grande que foi necessário nos organizarmos e
atrás da pessoa, porque alguém chegou na casa desta pessoa sem sabedoria e a pessoa gosta de beber e lá foi aquela situação toda que isso aí é mijo do diabo, que não sei o que, esculhambou com o homem. O homem se revoltou e disse que não pisava na igreja nunca. E aí, fui lá, mostrei de que eu não era diferente dele em nada. E aí eu mostrei a ele que Meu pai eu estava na igreja, desviado. estava em Cristo Jesus, justamente porque eu sou pecador. Da Amazônica, porque eu cara, reconheci direto a gente que vê eu umas preciso de aberturas na Cristo. floresta assim, e às vezes alguns poços Não é com porque água, uns eu sou lagos, melhor que às vezes ele. você vê pista de avião, umas pistinhas que Pelo parecem contrário, eu reconheci de que sou talvez pior que ele. Todo mundo achou que eu E por ser enlouqueci pior quando eu que decidi ele, eu acabar com a minha preciso de represa. Cristo. Você acha que você tem... É muito errado as pessoas Hoje eu que estou Aconteceu um negócio muito... numa situação de um Você pecador, sabia que gravar com Sony de alguém ZV10 que era escravo, e pode- agora fui adotado. Mas eu fui escravo. Então nós precisamos ter cuidado, porque quando nós não conhecemos a Cristo verdadeiramente, e que realmente foi Cristo que nos alcançou, e nós temos esse ar de superioridade, porque hoje eu estou do lado de cá como filho de Deus, me acho superior aos demais. Não já viu, às vezes, alguém que tem um pai rico, né? Não são todos que fazem isso, mas algumas pessoas, por ter um pai rico, ele acha que pode fazer tudo e que pode humilhar os outros. E assim é no nosso meio. Ah, eu sou filho de Deus, posso me achar superior aos outros. E andar aqui para terminarmos dentro do horário, e até mesmo porque eu não estou conseguindo falar muito hoje. Peço desculpa aos irmãos. O nosso capítulo 2, os irmãos compreenderam aí, né, que nós éramos escravos, fomos adotados e que nós precisamos compreender esta nossa identidade para que assim possamos ter êxito no campo missionário, né? O capítulo 2 nos fala o caráter da nova natureza, a transformação que vem de dentro. A transformação que começa de dentro, e eu quero deixar aqui, falar aqui, ler um versículo, Efésios 4, 22 e 23, que diz que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. E o 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado por verdadeira justiça e santidade. Então, nós fomos transformados. E as coisas velhas é necessário ficar para trás. Tudo se fez novo, né? Tudo se fez novo. E às vezes o maior engano da religiosidade legalista é tentar mudar o comportamento humano através do medo. Os fariseus às vezes faziam isto, e fazendo isto colocava até fardos que nem eles mesmos suportavam, e
muitos tentam mudar as pessoas pela pressão, pelo medo, e medo até do homem, né? E quantos, quando está diante do homem, ele até se comporta e tudo, né? Quantos que na igreja ele realmente é crente, porque ser crente na igreja é a coisa mais fácil. Difícil é ser crente quando nós não estamos sendo vistos ou rodeados por aqueles que nos conhecem, né? Então, isto que quando realmente nós somos transformados de dentro para fora, independente de onde estamos, a nossa identidade é transparente. As pessoas olham para você e percebem que você é cristão, não por causa das suas vestes, né? Não por causa das suas vestes. Claro que o cristão, ele sabe como se vestir, mas você é notado não por causa das suas vestes, mas por causa desta transformação, e isto é justamente o fruto do Espírito. Eu costumo falar muito que os dons espirituais servem para pessoas que o dom que Deus serve para edificar, salvar outra vai ser para salvar a minha vida, os dons que Deus me deu. O Espírito em mim, que é mansidão, temperança, longanimidade, bondade, temperança, são... Está cortando o microfone. Deve ser a internet. Acredito que deve ser a internet, irmão. Mas já normaliza. Eu acho que eu estou falando rápido também, devido ao horário, mas já estou finalizando. Melhorou. Sim. Irmão Jonathan, melhorou? Sim, melhorou. Então, é justamente o fruto, e este fruto aqui diz que realmente eu fui transformado. Aquele que se irava, que tinha um ódio no coração, já não tem mais. Agora eu me revesti do novo. As coisas velhas se passaram, já não pertence mais a mim, mas se passaram. Então, aquele que tenta agradar o homem, ele sempre vai seguir por uma ótica errada, né? Ele até muda, mas muda pelo medo, pela coerção, por estas situações. Mas esse método, né, tenta forçar o indivíduo a agir como um cidadão do reino sem que antes ele tenha experimentado a vida do reino em seu interior. Então, a transformação é necessário vir de dentro para fora, né? Isto que é importante. A modificação de comportamento na carne vezes a transformação de caráter no espírito, né? É motivada pelo medo, evita o erro por pavor da punição, da perda de reputação ou para não ser excluído do grupo religioso, né? Enquanto o caráter do espírito motivado pelo amor abomina o pecado porque ele entristece o Pai e fere aquele que o amou e o resgatou primeiro. Quantas pessoas às vezes e
ficar fora da ceia. Talvez se não fosse isso, ele não seguiria o medo de alguma coisa. Quem conhece Cristo verdadeiramente, o Espírito transforma ele, e não faz se aproximar mesmo de Deus, porque ele agrada dele tanto. Irmão Ailton, Sim, tá cortando bastante. Acho que a proximidade tá, com ele. deve ser. Eu vou aproximar mais aqui para ver se melhora. Já estou encerrando, indo para o 3, para que possamos encerrar, até mesmo porque falta 10 minutos, para falarmos do importante, né? Que é justamente o propósito da filiação e vivendo para a glória do Pai. Melhorou, meu amado? Sim. Ah. Então, o orgulho e a orfandade espiritual fazem com que o ser humano passe a vida inteira focado em si mesmo. O órfão vive em busca de autopromoção, tentando acumular riquezas, status, né? Enquanto o reconhecimento religioso para provar que tem valor. E a identidade cristã não é para isto. Às vezes, para querer mostrar o nosso valor para o pastor, para o nosso líder, até mesmo porque eu estou em busca de uma posição e eu preciso mostrar isso. E o propósito da filiação tanto faz com que nos aproximemos de Deus, mas também para que tenhamos êxito na nossa caminhada missionária. Eu acho interessante o que a mulher fala para Eliseu, ela conversando com seu esposo e diz: vejo que ali vai um grande homem de Deus. Ou seja, ela observa a trajetória de Eliseu, a caminhada, e percebe que é um grande homem de Deus. Isso porque ele colocou um homem de Deus? Não. Justamente o seu caráter, a sua maneira de viver, que identifica isso, que nós possamos parecer tanto com ele, e quando eu falo parecer, o nosso caráter, porque quando nós somos de imagem e semelhança de Deus, justamente o câmera melhorar, justamente quando nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, esta imagem e semelhança não é a aparência física, mas justamente no caráter, ou nos atributos morais que nós passamos a ter. E nós perdemos isto. E esta filiação traz de volta aquilo que nós perdemos, né? Com a queda do homem nós perdemos, mas com a restauração em Cristo Jesus, trouxe de volta para nós. E isto é fundamental para a nossa trajetória, porque quando nós saímos para evangelizar, nós sabemos quem somos e nós não vamos dar ouvido ao inimigo dizendo que você não é nada ou quem era você. Quantas vezes, às vezes nós estamos evangelizando e
quem já, às vezes, nasceu no berço evangélico, tudo bem, mas quantas pessoas que era criminoso e Jesus alcança, e a primeira coisa que às vezes as pessoas dizem quer se esconder atrás da Bíblia, alguma coisa assim, quer acusar. Mas nós sabemos que o nosso Deus é poderoso para nos restaurar e fazer de nós filhos do Pai, né? Nós somos filhos de Deus. E isto com o propósito de buscar almas, de alcançar outras vidas e de glorificar tudo que fazemos, glória de Deus, né? Tudo que fizemos seja a glória de Deus. E acho muito importante para nosso propósito com Deus, e faça a oração do esvaziamento antes de ministrar do nosso orgulho, porque o orgulho agora sussurrar que a mente são nos fazendo buscar a glória que pertence apenas a Deus, né? E nós precisamos ter cuidado com isso. Uma vez eu vi Pablo Marçal falando algo que ele disse que o elogio é só para você cheirar. Porque até com isto nós precisamos ter cuidado. Quantas vezes, não sei se os irmãos já passou por isso, de quem louva, de estar louvando e alguém vir elogiar, mas você louvou bem, de alguém que ministrou, mas você ministrou bem. E nós precisamos ter cuidado, porque tudo é para a glória de Deus, né? Tudo que fizermos ou que façamos é para a glória de Deus, né? Celebre o fruto do outro. Por quê? A comparação e a inveja revelam que ainda estamos buscando a nossa própria glória e o nosso próprio destaque. Como? Quando o irmão do seu projeto ou igreja for usado por Deus ou receber um elogio, alegre-se sinceramente por ele e agradeça ao Pai em oração pelo crescimento do reino. Que nós possamos nos alegrar com o crescimento, o desenvolvimento dos irmãos, com Deus usando poderosamente, e Deus assim também vai nos usar também. Mas precisamos saber que a glória é de Deus, né? Sempre ter convicção disso, de que a glória é de Deus. Em tudo que Ele faz em nossas vidas, a glória é sempre para Ele, né? Foi Ele que nos alcançou, Ele que nos deu uma nova identidade, porque nós perdemos a nossa identidade lá no Jardim do Éden, mas Cristo restaurou, nos fez filho adotivo do Pai, e filho adotivo Deus parte, né? Somos co-herdeiros de Cristo. Você é co-herdeiro de Cristo. E o nome do Senhor é glorificado em nossas vidas, né? Que possamos ter convicção de que para muitos, e que nós estamos numa caminhada para receber a nossa coroa, do nosso troféu, e o apóstolo Paulo deixa bem claro. Eu acho interessante ter convicção que nós não somos nós em busca de um troféu que só como está agora no período da Copa, só um vai. Não existe espaço para 4, 5 ser campeão. Só um vai ser campeão. Mas na nossa carreira aqui, todos vão receber o seu troféu. Não é algo que é corruptível, que a traça e o ferrugem come, não. É algo glorioso.
Então, não é algo que tem só para mim. Não, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que aqui ser melhor que Jonathan para que eu venha suprir e passar na frente dele. Não, tem para todos em Cristo Jesus. Então, a identidade nós precisamos, eu quero, para encerrar aqui, dizer, a identidade define quem somos, orienta nossas escolhas, 1 Pedro 2,9, né? Define quem somos, Gálatas 2,20, fortalece diante das dificuldades, Romanos 8,16 e 17, nos dá propósito, Efésios 2,10. E encerrando, quando você descobre quem é em Cristo, deixa de viver pelo que o mundo diz e passa a viver pelo que Deus declara sobre você. Você não vive mais pelo que o mundo diz quem você é, ou pelo que o mundo tenta definir quem é você. Não, você vive, passa a viver pelo que Deus declara sobre você. Então, que você possa viver aquilo que Deus declarou na sua vida em Cristo Jesus. Amém? E que nós possamos realmente viver a nossa identidade em Cristo Jesus. Quero, assim, já agradecer a toda a direção, a confiança, que Deus abençoe a todos. Quero pedir desculpas aqui, que fiquei ruim aqui da garganta, do nariz, de tudo, mas o nome do Senhor foi glorificado em Cristo Jesus. Ah,